Mais uma vez estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, para mais uma conferência que anualmente nós temos, nessa região. Essa conferência é da região 6. Já tivemos 2 reuniões, sexta-noite e hoje de manhã. Tivemos uma comunhão ontem à noite e hoje de manhã também. E já antecipamos algumas coisas para os irmãos. E essa noite eu quero também dizer para os irmãos que nós somos imensamente gratos ao Senhor, que não nos tem faltado a palavra de revelação, não tem faltado a palavra que nos orienta, que nos dá direção, uma palavra profética como uma tocha, uma candeia, numa noite escura, e nós temos uma referência, nós temos a direção. Graças ao Senhor, desde que o irmão Dong partiu para o Senhor, e Deus foi fiel durante o ministério de irmão Dong, nunca nos tem faltado palavra. E agora, depois da sua partida, nosso Senhor não nos deixou sem a palavra, graças ao Senhor. E essa palavra tem se intensificado, porque nós estamos hoje edificando sobre um fundamento sólido, e nós temos a responsabilidade de prosseguir construindo essa obra até que o Senhor volte. E nós cremos, já mostrei durante várias conferências regionais, que nós somos a única obra do ministério que há no Novo Testamento, que se iniciou lá no dia do Pentecostes, sob a liderança dos 12 apóstolos, principalmente sob a liderança do apóstolo Pedro, e mais tarde passou para Paulo esse ministério, devido à oposição em Jerusalém e devido à mistura que a igreja de Jerusalém começou a ter com o judaísmo. Então, o Senhor não teve como avançar, e o Senhor preparou um homem, Paulo, e através de Paulo ele prosseguiu nesse ministério. E quando Paulo, na sua terceira viagem, ele preparou um lugar chamado Éfeso, e ali ele fez daquela cidade o centro de obra, e preparando muitos obreiros para expandir a obra do Evangelho. E mais tarde ele foi preso em Jerusalém e nunca mais teve oportunidade de fazer a sua obra visitando as igrejas, visitando as cidades, porque ele tinha a intenção de ir até a Espanha para abrir uma nova frente de trabalho. Mas Deus não o permitiu, e ele partiu martirizado pelo imperador Nero. Mas Deus não interrompeu a sua obra, não interrompeu o seu ministério. Ele levou João para lá, para o Éfeso. E João em Éfeso deu prosseguimento a esse único ministério e introduziu todos aqueles que estavam sob o cuidado de Paulo, receberam ensinamentos de Paulo. Ele conseguiu levar todos para a linha do Espírito e da vida. E tornou a igreja em Éfeso uma igreja desejável. Ele partiu para o Senhor, mas o seu ministério não foi interrompido. Porque o ministério de João é o único ministério que não termina com o ministro. Porque Jesus falara em João 21, de que se ele quisesse que João permanecesse até a volta dele, que importava a Pedro. Isso quer dizer que o ministério de João não é o João. João
morreu, mas o seu ministério permaneceria até a volta do Senhor. Portanto, nós estamos nessa linha do ministério. Nós estamos na linha do único ministério do Novo Testamento. Portanto, essa obra, irmãos, não menospreze você mesmo. Nós estamos na única obra do ministério do Senhor do Novo Testamento. Por isso, nós, embora sejamos poucos, mas Deus quer nos usar grandemente. Deus quer nos usar poderosamente. Eu vou, pouco a pouco, desenvolver isso durante esses 2 dias. E nós nos pautamos, a nossa obra, a obra de Deus, é pautada principalmente na palavra profética. Porque a obra de Deus é realizada pela palavra profética. O próprio Jesus, ele disse no Evangelho de João, eu já li várias vezes para os irmãos, no capítulo 6 de João, versículo 29. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Se você crê naquele que por Deus é enviado, a obra de Deus é realizada naquele que crê. Se você não crê, você é que recebe prejuízo, porque a obra de Deus não é realizada em você. Então, naquele tempo, os judeus não creram em Jesus. Eles olharam com os olhos físicos. Jesus, se fosse o Messias, ele teria vindo de uma forma pomposa. Não iria nascer numa humilde casa de um carpinteiro. Não iria nascer em manjedoura. Ele não iria nascer numa casa pobre. E certamente iria nascer em Jerusalém. Mas Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré. De Nazaré não podia sair nenhum homem notável, porque era uma terra desprezada. Portanto, irmãos, os judeus não conseguiam crer que aquele era o Messias, que Deus havia enviado para a salvação. E eles não creram, rejeitaram a Jesus, e a obra de Deus não foi feita no meio deles. Os judeus rejeitaram a Jesus, ele se tornou uma pedra de tropeço, e essa pedra Deus fez uma pedra angular na sua edificação, na sua construção. Mas para você e eu que cremos, a obra de Deus é feita. Portanto, irmãos, assim se faz a obra de Deus. Nós estamos nessa única linha do ministério e nós cremos na palavra que Deus nos dá como palavra, né, profética. E nós cremos, praticamos e a obra é realizada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós pautamos por essa linha. E, por outro lado, a pessoa que é enviada por Deus, ela não fala de si próprio. Ela tem que falar o que Deus quer falar. Então, por isso que no capítulo 14 de João ainda, versículo 10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, as palavras que Jesus dizia aqui na terra, ele nunca disse uma palavra de si mesmo. Ele disse
o quê? Cada palavra que ele disse conforme o Pai queria dizer, porque a palavra de Deus realiza a sua obra. Tá? Presta bem atenção nisso, porque vou usar esse princípio daqui a pouquinho. No versículo ainda, nesse mesmo capítulo, versículo 24. Quem não ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a palavra que Jesus dizia não é dele. A palavra que ele dizia é do Pai que o enviou. Por isso que a palavra funciona. A palavra realiza a obra de Deus, porque essa palavra saiu do próprio Deus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Se nós queremos ser um profeta de Deus, nós precisamos falar a palavra que Deus quer falar. A palavra de Deus. Porque a palavra do homem não realiza a obra de Deus, mas a palavra de Deus realiza a obra de Deus. Certo? Nós temos mais do que provas, irmãos, esses anos todos. Na última conferência internacional, o Senhor nos fez salientar uma prática que estava sendo feita por alguns irmãos, que nós chamamos de comportagem dinâmica. A comportagem sempre existiu nessa região 6. Você sempre foi uma região forte em comportagem. Assim como a região do Cone Sul, eles eram também uma região forte. Só que a comportagem, chegou uma hora, não se conseguiu desenvolver muito. E o Senhor usou um grupo de jovens que servia o irmão Dong de uma maneira muito simples. Tudo parte de você crer no profeta do Senhor. Segundo Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quem disse isso foi o rei Josafá. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, se você crê em Deus, você estará seguro. Mas se você crê nos seus profetas, você prosperará. Isto é, Deus realizará a sua obra. Então, esse grupo de jovens que eram cuidadores do irmão Dong, eles honravam demais o irmão Dong como profeta de Deus. Eles sabiam que cada palavra que saía da boca dele seria uma palavra de um profeta. Eles creram e obedeceram, e simplesmente chegou um dia, encurtando a história, irmão Dong falou que vocês passam a ser daqui para frente colportores. Eles nunca tinham feito nenhum curso de colportores. Eles ficaram diante do Senhor: Senhor, como é que nós vamos fazer? Não somos colportores. Mas o irmão Dong disse, o profeta disse. Eles começaram a orar, e creram na palavra. Eles saíram e praticaram a comportagem de uma maneira não convencional. Deus deu uma chave, um segredo de abordagem. E essa abordagem é: posso orar por você? Eu quero orar por você. Então, através dessa abordagem, aliás, antes de sair, eles se esvaziam, eles se enchem do Espírito e saem com a autoridade do Espírito. E quando oram com as pessoas, pelas pessoas, as pessoas têm um encontro com Deus e milagres acontecem. Alguns que pretendiam suicidar naquele dia, a sua vida foi salva. Outros tinham um casamento já desfeito, o Senhor restaurou o casamento. Não poucos testemunhos de que alguns estavam desempregados, a oração desses comportores os fez achar emprego. Que legal, vamos abrir uma agência de emprego aqui?
Tem irmãos que oram, acham emprego. Irmãos, quem faz isso? É Deus, é o poder do Espírito fazendo isso. Não somos nós não temos poder. Não é verdade, irmãos? Então, isso prova que se você crê na palavra dos profetas e você é obediente a essa palavra, as coisas acontecem. A fé nos profetas faz as coisas acontecerem. E o Senhor segue. Deus próprio trabalha, faz a sua obra. Então isso está em Atos 2, que eu li nessas duas comunhões, não me lembro em qual delas. Em Atos 2, versículo 22. Dá uma olhada. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres. Quando eu falo em milagre, é porque o homem não consegue fazer. Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. É algo sobre-humano, o homem não consegue realizar. Então, são milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio de Jesus, por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, a obra de Deus, é Deus quem realiza. Se você crê nessa palavra, crê nesse profeta, Deus realiza a sua obra de uma maneira sobrenatural. Deus tem esse poder, tem ou não tem? Capítulo 3. Capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração. E na entrada do templo encontra um coxo de nascença que pedia esmola a todo aquele que entrava no templo. E implorava que lhes dessem uma esmola. Vendo Pedro, e disse o seguinte: não possuo nem prata nem ouro, está no versículo 6. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Veja como é importante usar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, tá? E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Tem algum médico aqui? Tem algum irmão que estuda a parte da fisiológica ou a parte biológica do homem? Vocês vão me responder se é possível ou não é possível. Um coxo de nascença, nunca andou na vida, como estariam os seus, aqui fala artérios, que são os tornozelos, como estariam as suas articulações, como estariam os seus músculos atrofiados? Teria condições de se firmar e andar? Não. É totalmente impossível. Totalmente impossível. Mas aquele homem, quando Pedro levantou pela mão, ele levantou num salto. Dá uma olhada. Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É um milagre, é um prodígio, é um sinal, não é? Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Aí, versículo 10. E reconheceram-se ele mesmo que esmolava, assentado à porta
formosa do templo e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Irmãos, os judeus, eles nunca vão contra um sinal feito por Deus, porque eles estão acostumados com sinais, prodígios e milagres desde a saída do Egito, no Êxodo. Como Deus tirou aquele povo da escravidão no Egito, Deus tirou com sua mão poderosa, com sinais, prodígios, não é? Com milagres, Deus conseguiu tirar aquele povo do Egito. E na travessia do Mar Vermelho, quando eles achavam que iam perecer, com o exército de Faraó atrás, Moisés estendeu a vara e o mar se abriu em dois. Esse povo atravessou o Mar Vermelho com pés enxutos. Irmãos, isso é ou não é uma coisa impossível, humanamente falando, de acontecer? Só Deus tem poder para realizar isso. Então esse povo passou com pé enxuto do outro lado, e quando o exército de Faraó entrou nas águas, e o mar se fechou, e eles foram salvos. E do outro lado eles louvaram o Senhor, cantaram louvores, tal, não é assim? Mas não durou muito tempo. Começaram a andar, já murmuraram pela falta de água. Começaram a andar, já murmuraram por falta de comida. Murmuraram por falta de carne, estavam com saudade de churrasco. Não é? E Deus só fez milagre atrás do milagre. As águas amargas se transformaram em águas doces. De uma rocha saiu água fresca, pura para eles, não é? Então, do céu descia o maná fielmente a cada manhã. Para comer carne, Deus mandou codornizes. Que chique, né? Codorna. Deus cuidou deles. A sandália não precisou ser trocada, não precisou sair nas lojas, né? Nas lojas de sapato, de tênis para comprar. Não, Deus conservou e a roupa não envelheceu durante 40 anos. Deus fez ou não fez sinal após sinal com esse povo. Então o povo de Israel estava mal acostumado com sinais. Vocês estão me entendendo ou não? Eles queriam ver sinal para saber que Deus estava lá. Então esse povo se tornou um povo, uma geração incrédula. E com um coração perverso de incredulidade. Isso está em Hebreus capítulo 3. Com um coração perverso de incredulidade, essa geração má teve, incrédula, teve que cair no deserto. Para que a nova geração que nasceu no deserto pudesse entrar na terra boa de Canaã. E ali o escritor de Hebreus nos exorta a não endurecer nossos corações, só querendo ver sinais para crer. Irmãos, hoje nós somos o contrário. Os judeus querem ver sinais em tudo para crer que Deus está lá. Esse coxo foi salvo, esse coxo foi curado milagrosamente, então não tem o que dizer, Deus está aqui com Pedro e João, é ou não é? Aí chegando no versículo 11, apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Olha, aconteceu um grande sinal aqui, vamos todos aparecer aqui no pórtico Salomão. Aí versículo 12, à vista disto Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto e por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Não somos nós, não. O poder não vem de nós, nem porque nós somos piedosos, mas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus,
a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, irmãos, não é pelos sinais, é pela fé. Os judeus só creram que Deus estava ali pelos sinais. Nós não cremos pelos sinais, nós cremos pela fé. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Hoje, graças a Deus, no ministério da Nova Aliança, nosso caminho não é ver sinal para crer. O nosso caminho, irmãos, é crer. E o sinal vem. Não é ver para crer, mas crer e veremos. E os sinais não seguem. Porque o poder de Deus está na fé. Na fé em o nome de Jesus Cristo. Tá? Então, é por aqui que eu estou entrando. Então agora eu posso ir para 1 Coríntios capítulo 1. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. O versículo que nós demos. Versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque ele estava falando no meio dos coríntios, que é na Grécia. E a Grécia é famosa por homens sábios, filósofos, pensadores, que leva o homem a admirar a sua sabedoria, de tentar mostrar para o homem as explicações sobre algumas questões inexplicáveis que o homem não tem solução. Então, esses são os sábios, os escribas, os inquiridores, mas Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Visto como na sabedoria de Deus, não vou para o versículo 22 primeiro, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É onde eu quero chegar. Os judeus pedem sinais, porque os judeus só creem se tiver sinal. Se aparecer sinal, eles creem que Deus está ali. Isso é o que aconteceu com aquele coxo. Mais tarde, as autoridades entre os judeus começaram a investigar, interrogar Pedro e João. E eles não tinham nada e contra Pedro e João, porque a população, o povo, cria que Deus é que curou aquele homem. Então eles ficaram de mãos atadas. Então os judeus creem em sinais e pedem sinais. Vocês se lembram
que Jesus veio aqui na terra para mostrar que Ele era o enviado de Deus? Vocês se lembram disso? Eu acho que está em Mateus 12, vamos dar uma olhada, acho que é Mateus 12. Olha, não dá para ler muitos versículos aqui, mas se você puder ver, eu vou direto para 38, mas se você puder ver os versículos que antecedem, você vai ter um contexto melhor, tá? Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, isto é, se você está dizendo que você é o Cristo, você é o Messias enviado por Deus, nós queremos ver algum sinal. Se você nos mostrar um sinal, como Deus sempre nos tem mostrado sinais, nós vamos crer em você. Mas agora a coisa mudou. Não é ver sinal para crer, agora é crer para ter sinal. Então Jesus disse o seguinte: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Que sinal que é esse do profeta Jonas? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isto é, o sinal, Deus não quer mais dar sinais externos. O maior sinal para eles crerem é que Jesus vai morrer e ele ressuscitará no 3º dia. É isso que é profetizado pelo profeta Jonas, que é o que aconteceu com Jonas. E ao 3º dia ele ressuscitará, irmãos, mudará de dispensação. A dispensação da lei mudará para a dispensação da fé. Vocês estão me entendendo? Então, os judeus querem sinais. E os judeus, eles não conseguiram entrar na esfera da fé, porque eles ainda acreditavam que, ao praticar, tentar guardar a lei de Moisés, eles serão justificados. É ou não é? Então, Paulo, ele em Gálatas, é isso que fala? Gálatas, Senhor Jesus. Gálatas 2, versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que quer dizer isso? Quer dizer que alguns se converteram a Jesus, creram em Jesus, mas voltam para a prática da lei. Então você destruiu e depois torna a construir. Então você é transgressor. Já pensou você disser aqui para os irmãos da igreja de Vila Velha: olha, esse prédio aqui está condenado, vamos ter que derrubar tudo. Depois que derruba tudo, você diz: puxa, eu errei, vamos construir de novo. Então você é o transgressor. A igreja em Vila Velha cai em cima de você. Pode ter certeza, vai cair em cima de você. Então, irmão, se você que deixou a era da lei para entrar na era da fé e ser justificado em Cristo Jesus, e agora volta a praticar as coisas da lei,
Não tem nenhum sentido, não tem mínimo sentido, tá? Então aqui diz: porque se eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Irmãos, esse é o princípio. Os judeus, eles achavam que, por isso que ali diz o tema geral que é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus acham que tem poder, tem força suficiente para guardar a lei e agradar a Deus. Se você pudesse um dia visitar Israel e visitar aqueles lugares onde os mais fiéis, né, seguidores da palavra, da escritura, da Torá, né? Principalmente Torá, não só escrita, que é de Moisés, e Torá falada, você vai ver que eles estão ali dedicando a sua vida, cada gota de sangue, dedicando a leitura daquilo, para ver se eles conseguem levar a vida deles dentro do que manda a lei. Eles acham que, guardando a lei, eles vão agradar a Deus e eles serão justificados um dia diante de Deus. E Paulo aqui é muito claro: ninguém é justificado perante a lei. Portanto, irmãos, o homem não tem força para guardar a lei. Então, hoje no Novo Testamento, irmãos, você não sendo judeu, você pode estar vivendo o Novo Testamento da mesma maneira que os judeus, guardando a lei. Só que a sua lei é a Bíblia. Então você torna as verdades bíblicas a sua lei. E você procura fazer tudo que a Bíblia manda com a sua força natural. E você não tem poder para fazer isso. Vocês estão me entendendo? Nós não estamos na era de usar nossa força, nosso poder para agradar a Deus. Nós não conseguimos. Nós ainda precisamos do poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo. Não é? E a sabedoria de Deus? A sabedoria dos homens. Voltando lá para 1 Coríntios. Eu li versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, a obra de Deus é só Deus pode fazer, pelo poder de Deus e pela sabedoria de Deus. A sua capacidade humana não é suficiente para fazer a obra de Deus. E a sua sabedoria humana não é capaz de fazer a obra de Deus. Então nem nós, no Novo Testamento, vamos cair nessa armadilha de tentar guardar todas as palavras da Bíblia por nós mesmos. Nós não temos essa força, não temos esse poder, não somos capazes de guardar a palavra de Deus pela nossa própria força. E por outro lado, não caia também na armadilha, então, na igreja, na obra do Senhor, você tentar usar sabedoria humana, artifícios humanos, técnicas que você aprendeu participando em algum curso de coaching, né, ou algum lugar que você aprendeu que aquele grupo cristão está funcionando, está se multiplicando, vamos trazer aquilo para aplicar entre nós. Irmãos, não use a sabedoria humana. Isso eu não quero dizer que não usemos de criatividade. Irmão Dong nos incentivou de sermos criativos, mas irmãos, criativos, porque Deus é criativo. Usar criatividade que vem de Deus.
Não usar sabedoria humana. Sabe por quê? A sabedoria humana, você sabia que a filosofia grega começou no século VII antes de Cristo. Século VII, tá? Porque antes disso, o homem vivia como bárbaros. E os bárbaros só se preocupavam com comer, beber, se divertir, conquistar a terra, né? É suficiente, só atendendo a necessidade da carne, necessidade do corpo. Mas os gregos foram mais nobres. Eles começaram a questionar a necessidade da alma. Por que o homem é assim? Por que a natureza influencia tanto no homem? Então começaram por 2 séculos, o século VII até século V, começaram a fazer muitas perguntas sobre a natureza, achando que essa natureza toda tem a ver com o homem, com a resposta que o homem quer ter. Então estudaram por 2 séculos a questão da natureza. E quando chegou no século V, apareceu o famoso Sócrates. Não é aquele jogador, ex-jogador do Corinthians, né? O filósofo Sócrates. E esse filósofo Sócrates, ele começou a se preocupar em estudar o homem. O homem tem muitas indagações, não tem? Por que o homem existe? Por que o homem sofre? Por que a vida é assim? Por que o relacionamento humano é tão difícil? É porque isso, é porque aquilo, tal. Qual a razão da existência do homem? Qual o sentido da vida humana? Quer dizer, muitas e muitas perguntas. Ele começou a estudar. Sabe qual é a frase célebre dele, atribuída a ele? Só sei que nada sei. Quanto mais estuda o homem, mais complicado fica, né? O homem não consegue entender o homem, de jeito nenhum. Então, desde lá até hoje, já estamos no século 21. Sétimo século antes de Cristo ao século 21, nós temos aí entre 27 e 28 séculos. Quase 3.000 anos, irmãos, a sabedoria humana não conseguiu responder essas perguntas. Até hoje, estão fazendo as mesmas perguntas. O homem com a sabedoria humana não consegue sequer vencer o pecado. Consegue? Como eles não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer as coisas da moralidade, então eles começam a criar licenciosidade para justificar o pecado, justificar coisas erradas que o homem faz. Aí vem as ideologias. Então, irmãos, a obra de Deus não é feita nem pelo poder dos judeus de guardar a lei, nem é feito pela sabedoria humana desenvolvida pelos gregos. E a nossa sociedade ocidental, o Brasil pertence ao Ocidente, vem muito da cultura grega. A nossa cultura tem muita influência da cultura grega. Não se chegou a conclusão nenhuma. Você sabe que eu descobri um versículo, foco, que mostra por que a sabedoria humana não se chegou a conclusão nenhuma, não explicou as coisas essenciais das indagações do homem. Está no capítulo 1, versículo 21. Por isso que eu parei de ler aquele versículo. Versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o homem, o mundo, não o conheceu por sua própria sabedoria. Irmãos, parece uma frase simples, que você lê e deixa passar batido. Mas, irmãos, aqui está o segredo, porque a sabedoria humana não se chegou a nenhuma conclusão. Não explicou nada das coisas essenciais. Vocês entendem, não? Sabe por quê?
Depois que leu isso, você sabe por quê? Por que a sabedoria humana não levou o homem realmente a achar a resposta? É porque a sabedoria humana não levou o homem a conhecer Deus. Vocês estão me entendendo agora ou não? Porque conhecer Deus é a chave de toda a sabedoria. É ou não é? Se você procura conhecer tudo que é sobre a criação de Deus e não procura saber conhecer o Criador, você não conhece nada. Então o homem precisa conhecer a Deus. Por isso que a sabedoria desse século se reduz a nada. Reduz a nada, tá? Aqui está. Porque tanto aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa loucura da pregação. Crê em Jesus, né? E será salvo tu e tua família. Que coisa louca, não é isso? Crê, se do seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas que loucura é essa? Mas salva. Essa loucura salva. Essa loucura faz o homem achar solução, resposta para aquilo que a sabedoria humana não acha. É ou não é? Então essa noite eu quero desenvolver um pouquinho mais essas duas palavras para vocês. Por isso que no título eu coloquei sabedoria e poder. Coloquei o inverso do que está no versículo 24, porque 24 fala assim, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, antes de nós entendermos melhor esses versículos, é necessário a gente entender melhor esses dois termos, sabedoria e poder. Então vamos dar uma olhada em Daniel. Você sabe onde está o livro de Daniel? Daniel 2. O livro de Daniel é depois de Ezequiel, tá? Daniel 2, versículo 20. Louvo ao Senhor pela revelação. O Senhor sempre nos traz novas revelações para nos dar prosseguimento nessa caminhada. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Irmão, tem muita coisa que ainda está em mistério que nós não conhecemos. O que nós conhecemos é apenas uma parte infinitesimal de tudo que Deus tem em mistério. Vocês acreditam nisso ou não? Nós não conhecemos quase nada. E o homem ainda bate o peito e acha que ele é o dono da verdade. Não é verdade? Então, irmãos, aqui fala, só aqui,
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A gente sempre pensa que a escuridão, as trevas, são a ausência da luz, não é? Você tem a luz, apaga a luz, fica escuro. Então, mas os cientistas até agora não conseguem explicar que esse universo é formada a maior parte por uma massa desconhecida. E essa massa desconhecida é a massa da matéria escura. Você sabe disso, não? Os cientistas calculam que a maior parte do universo, calculando a massa é atribuída a uma matéria escura. Onde no universo não há luz, não é meramente a ausência da luz, tem uma massa ali, tem uma matéria ali, matéria escura. E é a maior parte do universo. Eu só disse isso não é para despertar sua curiosidade, não. Eu só disse isso para você saber o quanto você não sabe. Que nem Sócrates, só sei que nada sei. A ti, ó Deus e meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Irmãos, é Deus quem dá, porque é dele a sabedoria e poder. Não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria dos gregos, não é o poder dos judeus, é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. E aprove a Deus nos dar isso, irmãos, nos revelar isso, tá? Versículo 28, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Nabucodonosor sequer contou para Daniel o seu sonho, e Daniel, pela revelação de Deus, ele contou o sonho que Nabucodonosor teve para o rei. Não é isso? E ainda o interpretou. Então, versículo 37. Depois da sua interpretação, né, no meio da interpretação, ele diz assim: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Senhor do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, tá? Aí quando chega no 47, o rei finalmente se rende a esse Deus. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Irmãos, não é maravilhoso? Nosso Senhor, dele é a sabedoria e o poder. Só que até hoje, a sabedoria e o poder são dois termos simples para você, não é? Aleluia, sabedoria, poder, poder, sabedoria, mas vocês não sabem para que servem. Eu vou mostrar para vocês que essa dupla tem que andar juntas. Essa dupla tem que andar junto. Para que a sabedoria? A sabedoria é para traçar planos. A sabedoria é para traçar projetos. A sabedoria é para traçar todo um empreendimento. Não é? A linha do seu empreendimento. Você precisa de sabedoria para traçar um plano para a sua vida. Você precisa de sabedoria para traçar um plano para o seu negócio, não é? Você precisa de sabedoria para traçar um projeto da sua vida. E Deus usou a sua sabedoria para traçar o seu propósito eterno. Vocês acreditam nisso?
Nosso Deus, com sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu Efésios 3. Versículos 10 e 11, vou ler desde o versículo 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério, aqui está de novo mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Que mistério esse? É o plano de Deus, é o propósito de Deus, que Deus usou a sua sabedoria para traçar, tá? E no versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Vocês vão vendo a sabedoria aqui? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus traçou um plano, Deus traçou a economia de Deus. Deus, Ele estabeleceu um propósito eterno mediante a sua sabedoria. Vocês estão entendendo? Mediante a sua sabedoria, tá? E agora, o que é o poder? Se você tem um plano maravilhoso, você tem um projeto maravilhoso, e você não tem recursos para executá-lo, não adianta nada. Concorda comigo ou não? Fica apenas no papel, fica apenas no plano das ideias, e não acontece nada. Então, por isso, irmãos, a sabedoria precisa ser acompanhada de poder. Você tem um plano de negócio maravilhoso, mas você não tem poder. Você não tem capital. Você não tem recursos materiais. Você não tem recursos humanos. Como é que você vai executar esse plano? Você precisa de poder. Deus, Ele não só tem sabedoria, Ele também tem poder. Ele tem um plano maravilhoso que veio pela sua sabedoria, e Ele também tem um poder para realizar sua obra. Quem acredita nisso? Deus tem uma obra. Todos nós cremos que Deus tem uma obra, não tem? Ele está realizando, realizou, está realizando e realizará. Até a segunda volta vinda do Senhor, irmãos, Deus está executando a sua obra nesta dispensação. Como se realiza uma obra? Como se realiza um trabalho? Agora eu vou apelar um pouco para os que são mais, os que entendem um pouco de física. Quem aqui entende de física aqui? Então, vou ver com vocês. Na física, que é um trabalho? O que é um trabalho? O trabalho é realizado por uma força, né? A força aplicada em um corpo para andar numa certa distância, eu realizei um trabalho. Eu preciso da força. Vocês estão me entendendo? Não, né? Não estão entendendo. É força vezes uma distância, por exemplo, facilitando. Então, você precisa de força. Você precisa de força para realizar um trabalho. E de onde vem a força? Você precisa do poder. Você precisa de poder. O poder é como se fosse um elemento gerador de força. Deu para entender? O poder é o gerador da força, e a força realiza o trabalho. Tá difícil entender, não? Não? Isso é uma lição de física, né? Se você quiser usar integral de força vezes ds, sendo S
é o percurso percorrido pelo corpo mediante a atuação dessa força, tá? Mas fica difícil vocês ainda entenderem, tá? Mas está na sua Bíblia isso. Efésios capítulo 1. Você nunca viu que está na sua Bíblia? Capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Poder é quem gera força para realizar o trabalho. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A força, o poder gera força, e a força realiza o trabalho. Veja o versículo 19. Onde está? Capítulo 3, versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Do poder de Deus me vem a força que opera, que realiza um trabalho, que faz a obra de Deus. Como a obra de Deus é feita? Mediante o plano traçado por Deus, mediante o propósito eterno, é feito. É através da força do seu poder. Deu para entender? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está ficando complicado ou não? Não, né? Tá. Então, a sabedoria de Deus traçou um plano. Esse plano é tão maravilhoso que a sabedoria humana não consegue sondar, não consegue perscrutar. Homem nenhum conseguiu chegar lá. O que Deus tem para o homem, não é? Sabe o que Deus tem para o homem? 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Eu estou empolgado, não sei se vocês estão, eu estou empolgado. Estou empolgado. Capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, o plano de Deus, a economia de Deus, tem tudo a ver conosco. Deus, na sua infinita sabedoria, traçou um plano. Esse plano não é para o macaco. Esse plano não é para a estrela. Esse plano é para você e eu. Esse plano que Deus traçou na sua infinita sabedoria é para nos levar à glória. Mas sendo o homem ainda pecador, desobedeceu contra a palavra de Deus, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão, o homem, estava perdido. Então Deus, no seu plano eterno, na sua infinita sabedoria, Ele traçou que tinha de mandar o seu filho para vir a ser um homem. Vocês estão vendo como tudo tem a ver conosco? Jesus Cristo teve de vir aqui na terra para ser um homem e viveu
desprezado pelos judeus, achando que ele não pode ser Messias. Se fosse Messias, teria vindo pomposamente, nascido na casa de um rei, de um sacerdote, não é isso? Não sei se é aquele loirão de olhos azuis, não é isso? Que eles pintam Jesus, né? Um homem atlético, forte, não é isso? Grandão assim, né? Tal. E todo mundo respeita. Olha, Jesus, esse sim é o Messias. Não, ele veio de uma forma humilde. Nasceu na casa de um carpinteiro. Não é isso? Desprezado por todos. Quem é ele? Nós conhecemos o irmão dele. As irmãs não vivem entre nós aqui. Quer dizer, conhece, né, como um homem qualquer. Não conseguiram crer nele. Mas esse homem veio dentro do plano de Deus. Esse homem veio a viver uma vida humana que nenhum homem viveu até então. Ele viveu totalmente obediente a Deus. Não falou uma palavra que seja dele, não fez a sua vontade, nem agiu conforme o seu pensamento. Ele viveu totalmente controlado por Deus Pai. E morreu segundo a vontade de Deus Pai para realizar nossa redenção. E Deus o aprovou, o ressuscitou e o elevou ao terceiro céu e colocou à direita de Deus. Ele está em lugares celestiais acima de todo principado, poder, potestade, domínio, né? Sobre todo nome que se possa referir. E ele ainda, Deus o deu à igreja para ser cabeça da igreja. E ele hoje coopera com a igreja para realizar a obra de Deus. Vocês estão vendo tudo isso? Deus, na sua infinita sabedoria, com o propósito de nos levar para a glória. E como Ele vai nos levar para a glória? Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus Cristo se tornou sabedoria da parte de Deus. Para nós, se nos tornou, quer dizer, tornou para o homem. Então o plano de Deus, traçado segundo a sua sabedoria, não é para outra criatura, é para o homem. Cristo se tornou para nós sabedoria. Deus não mandou sacrificar seu filho para outro ser, né, interplanetário, outro ser de outro planeta. Não, Deus mandou seu filho vir aqui na terra e sacrificou por nós. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa é a maneira de Deus nos levar à glória. Primeiro nos justificando pela fé. Em seguida Ele está nos santificando. E no fim com vistas a nos glorificar. E quando chegar no final do processo da glorificação, até o nosso corpo será transfigurado, que nós chamamos de redenção dos nossos corpos. Esse corpo imortal será trocado por um corpo, esse corpo mortal será substituído por um corpo imortal. Esse corpo carnal será substituído por um corpo espiritual. Irmãos, nós seremos tripartidamente, espírito, alma e corpo, totalmente enchidos por Deus, cheio da glória de Deus. Irmãos, esse é o objetivo de Deus, e nós seremos totalmente inseridos, inerentes, nós habitaremos com Deus triuno. Esse é o objetivo de Deus. Esse é um plano maravilhoso de Deus. Por isso, irmãos, aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 6, ele não se detém. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Sabedoria essa que versículo 7, eu já li, né? Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós, nós que o amamos, irmãos, é uma coisa tremenda. Tremenda. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, se os filósofos gregos soubessem que havia uma coisa, como se fosse uma pedra mágica, se eles conseguissem essa pedra mágica, eles conseguiriam desvendar tudo, todos os segredos, teriam todas as explicações. Eles não iriam pagar todo o preço para correr atrás dessa pedra? Não correriam atrás? O diretor daquele filme Indiana Jones faria mais uma da série, não é isso? A busca da pedra que a tudo desvenda. Aí os filósofos perscrutariam todas as coisas, saberiam o segredo de todas as coisas, teriam respostas sobre todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eles não pagariam todo o preço para obter? Mas você já tem sem pagar um centavo. Essa pedra mágica é o Espírito. Quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu o Espírito. O Espírito perscruta todas as coisas que os filósofos tanto queriam ter. E você tem. Até mesmo as profundezas de Deus. Por isso, irmãos, é uma coisa que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Irmão, se você, para conhecer Deus, você precisa ter o Espírito de Deus para conhecer Deus. Para você conhecer o homem, você precisa do Espírito do homem para conhecer o Espírito do homem para conhecer o homem. Mas como é que você vai conhecer, ter acesso ao Espírito do homem? Se não, por Deus também. Porque Deus quem soprou para dentro do homem. O Espírito do homem foi formado pelo sopro de Deus. Então se você não conhece Deus, também não conhece o Espírito do homem. Também não conhece o homem. Não é? Então tudo parte do homem conhecer a Deus. E ter o Espírito de Deus, ter o Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que os filósofos pagariam, preço que for, você recebeu gratuitamente. E disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vai chegar um dia,
não só você vai conhecer cada vez mais o plano de Deus, cada vez mais conhecer a Deus, cada vez mais você vai discernir as coisas espirituais, conforme a sua vida vai crescendo, conforme você vai se vivendo no Espírito, você vai se tornando um homem cada vez mais espiritual. Vai chegar um dia que a sua mente será a mente de Cristo. Você não precisa pensar, eu estou no Espírito, não estou no Espírito. Simplesmente o que você tem em mente é a mente de Cristo. O que você pensa é pensamento de Cristo. Está tão trabalhado em você que você será um com o Senhor. Amém? Então esse é o lado da sabedoria. Agora o lado do poder. Irmãos, graças a Deus, Paulo, na 1 Coríntios mesmo, ele fala assim, né? Nós lemos, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz, essa palavra da loucura, é poder de Deus. Ali está a força que opera, ali está a força que realiza trabalho, que faz a obra de Deus. Então, se você crê nessa palavra, essa palavra tem poder. O capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, muitas pessoas não conhecendo a sabedoria de Deus, não conhecendo o poder de Deus, que são os únicos elementos que realizam o trabalho de Deus, a obra de Deus, querem usar ostentação de linguagem, eloquência, para conquistar a plateia, não é isso? Para ganhar popularidade, né? com a sua técnica, né? de oratória. Irmãos, nós não usamos isso, porque o poder de Deus não está na ostentação de linguagem persuasiva e de sabedoria humana, não. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo só decidiu nada saber, porque realmente no meio dos gregos é muito complicado, muita cultura, né? Muita sabedoria, mas Paulo falou, se eu entrasse no meio de vocês com a sabedoria humana, a vossa fé estaria apoiada sobre a sabedoria humana, né? Aí no versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Aqui fala de fraqueza, essa fraqueza é física. E o temor é aqui na alma, psicológica. E o tremor, grande tremor, é até do lado, né, até do lado espiritual. Muito medo, certo? Então, o homem, irmãos, o homem sábio, ele acha que ele tem sabedoria, então ele usa a sua linguagem persuasiva como uma ferramenta, como um apoio para ele. Mas, irmãos, o homem espiritual não depende dessas coisas. Você sabia que os gregos, eu quero contar mais um pouco de cultura grega para vocês. Os gregos são adeptos ao exercício físico. Vocês sabiam disso, não? É onde surgiu as Olimpíadas, onde surgiu os Jogos Atléticos, não é isso? Onde surgiu desenvolvimento dos músculos. Então, os gregos, eles diziam o seguinte: corpo sadio, mente sadia. É assim que eles desenvolviam o corpo e desenvolviam sabedoria humana, tá? E quando Paulo foi no meio deles, ele foi em fraqueza. Certamente Paulo não era atlético, não era um homem todo musculoso, né? E Paulo foi entre eles em fraqueza. Aí os gregos já, quem é esse aí, né? Já desprezavam um pouco. Eu não sei se Apolo era mais, né, mais atlético, mas Paulo certamente não era. Então ele entrou no meio deles em fraqueza, em temor, em grande tremor. Irmãos, quando a gente faz a obra de Deus, a gente não tem
confiança em nós mesmos. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Até mesmo para falar aqui na frente, irmãos, eu venho para cá, pode ser que alguns minutos antes, eu não sei exatamente o que eu devo falar. Porque eu preciso falar aquilo que Deus quer falar. Então a gente vive em constante temor e tremor. Então, Paulo, ele vivia desse jeito. Agora, quem vem com a sabedoria humana, ele já preparou tudo. Ele já tem uma sinopse, já tem um esboço, né? Já tem tudo pronto, já traz o PowerPoint, né? Já traz tudo no programa, tudo certinho e tal, já ele projeta aí tudo tal. Mas o homem que segue o falar do Espírito, ele realmente vive na permanente dependência do Senhor. Tá? Então, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O poder está no Espírito. Quando você usa o Espírito, não só desvenda as coisas que a sabedoria humana não consegue desvendar, e nesse Espírito também está o poder de realizar a obra de Deus. Então, embora Paulo esteve no meio deles em fraqueza, temor e grande tremor, mas a palavra dele, na loucura da pregação, saía em demonstração, né, do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então vou fazer um desfecho. Chega, acho que já ensinei muita física, já ensinei muita coisa e tal. Irmãos, é para mostrar que a nossa obra não é feita pela sabedoria humana, a nossa obra não é feita pela capacidade humana, pela técnica humana, pela estratégia humana, não. A nossa obra, a obra de Deus é feita pela sabedoria e poder de Deus. E por que em 1 Coríntios colocou poder primeiro e depois sabedoria? Quem pode me dizer? Em Daniel 2, ele fala de sabedoria e poder. Em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Por que ele colocou o poder de Deus na frente e sabedoria depois? Aí complicou, né? Complicou. É porque ele está falando de judeus e gregos. Os judeus, espero que você me entenda. Os judeus, a eles foi dado os 10 mandamentos. A eles foi dada a lei de Moisés e os 10 mandamentos. Não é? Então, os judeus, em termos de sabedoria, estavam na lei de Moisés. Estavam no plano de Deus do Antigo Testamento, que são os 10 mandamentos e as leis que foram dadas subsequentes. Então, eles só precisavam de poder para executar. Por isso, eles queriam usar o poder humano para executar a palavra de Deus, o plano de Deus que veio através da sabedoria de Deus, na lei de Moisés. Por isso que o que está referente aos judeus é poder. Não é o poder humano. Não é a capacidade do homem de guardar a lei. Mas o poder nosso está no Espírito. O poder Cristo é o poder de Deus. E depois vem a sabedoria, porque a sabedoria está se referindo aos gregos. Os gregos, sim, né, eles não conhecem um plano de Deus. Eles não têm um plano de Deus. Eles não têm a economia de Deus. Então, eles precisavam de sabedoria de Deus. Por isso que aqui está invertido. Nós, irmãos, nós temos a Cristo. Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Em Cristo nós estamos conhecendo cada vez mais o plano de Deus.
Em Cristo temos força que opera para fazer a obra de Deus. Os comportores dinâmicos estão experimentando isso na rua. E você também pode experimentar a mesma coisa. Você diz, eu não sou comportor, eu sou apenas um irmão da igreja. Irmãos, nós podemos da mesma forma como os comportores estão experimentando. Nós podemos ou não podemos, no nosso dia a dia, contatando as pessoas, e parar um momento e dizer, eu posso orar por você? Em São Paulo, irmãos, eu não gosto de usar meu carro, eu pego o Uber, né? Através do aplicativo e tal, pego o Uber. O Uber é muito bom para você orar por ele, pelo motorista. Eu pego o Uber e tem todo o tempo, não é isso? Posso orar por você? Porque o nome você já sabe, já tem no aplicativo. E você começa e no fim você deixa um jornal, se você estiver disposto até a fazer comportagem, né? Pode fazê-lo. Irmãos, nós podemos a todo tempo orar pelas pessoas. Você precisa ver como as pessoas agradecem. As pessoas geralmente estão envolvidas em muitos problemas. Eles não sabem para quem apelar. Aí o Senhor manda um anjo para orar por eles. No posto de gasolina, você pode orar pelo gerente, pelo frentista. Não é isso? Na padaria, você pode orar pelo balconista ou pelo caixa. Não é isso? E você, na rua, no ônibus, né? Aqui não tem metrô, né? Tem metrô, né? Ônibus e tal. E você pode orar pelas pessoas. Na sua vizinhança, você não sabe como as pessoas estão precisando. Estão como ovelhas aflitas, exaustas. E se você levar um pouco de alívio para eles, levando um pouco de vida para eles, o Senhor pode usar você, através de você, não só salvar aquela pessoa, e aquela pessoa passar a viver a vida da igreja, a passar também tem esperança no seu viver, esperança da glória, fazer parte do plano de Deus. Irmão, não seria glorioso? Não valeu a pena suas orações com as pessoas? Irmãos, nós podemos fazer isso na nossa cidade, na sua cidade. Você fala, mas nós somos... Eu vi várias cidades aqui, tem 50 irmãos, né? Várias cidades aqui tem 50 irmãos. E uma cidade de população de quantas pessoas? 400 mil. 50 pessoas. Se cada uma dessas 50 pessoas orarem por 3 pessoas por dia, já são 3 vezes 50, 150 por dia. Multiplica 150 por 365. Quem tem a máquina calculadora aí? 365 dá 50 e... Oi? 55 mil. Tá? Não, digo, vamos arredondar. 55 mil, tá? Qual a população que eu falei? 400. 55 mil. Ainda faltam 8 anos, 9 anos, não é isso? 7 anos. 7 anos nós vamos orar pelo número de pessoas, pelo menos em tese, de toda a população da nossa cidade. E eu estou incluindo crianças e idosos que não saem de casa, tá? Raramente você encontra. Mas, irmãos, isso é em tese. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor pode usar eu e você no nosso dia a dia, não é isso? E principalmente, irmão, levar o livro, a palavra de Deus escrita para as pessoas, porque você deixa alguma coisa mais permanente, alguma coisa mais perene. Essa alguma coisa pode mudar a vida para sempre dessa pessoa. Essa pessoa pode vir a viver o plano de Deus conosco. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, é isso. E o Espírito Santo vai com sinais nos seguir. Tudo que a gente fizer, se fazemos dentro do que o Pai quer, irmãos, as coisas acontecem. O Espírito, através do seu poder, vai operar milagres e sinais. Irmãos, o Senhor vai completar a sua obra por meio de sua igreja. Acredita nisso? Aleluia. Então terminei a minha palavra. Que o Senhor abençoe vocês. Faça de vocês todos uma igreja
que confia na sabedoria e poder de Deus. Não confia na sabedoria humana, nem no poder humano. Deus é quem faz a sua obra. Anda de acordo com a palavra profética e Deus vai abençoar e os sinais seguirão a igreja. Jesus é o Senhor.